Aleluias. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? O louvor está liberado. Aleluia, aleluia. Estamos no mês, da família. E foi passado essa responsabilidade de iniciar. Abra suas Bíblias em Gênesis 5, 28. Gênesis 5, 28. Todos amém? Que diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Só até aí. Eu estava meditando e aí dizendo: Senhor, o que o Senhor tem, para trazer para a tua igreja? O que é que o Senhor quer que eu fale? Porque esse é o desafio, Quando a gente vai ministrar, esse é o desafio, é de saber o que o Senhor tem para aquele momento. Palavra nós temos, em todo o tempo, nós estamos nessa leitura diária, mas o que o Senhor tem para falar especificamente aquele momento? E o Senhor trouxe à minha memória a vida de Noé. Então eu fui reler, e aí isso me salta aos olhos sobre Lameque e como ele então gera a Noé. O que é que ele coloca para Noé? Ele coloca um nome, e o que é que ele diz? O pai dá um destino: este nos consolará. Percebe? Lá em Salmo 139, no 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Coloca aqui no telão. 139, 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem havia uma delas. Então diga assim: eu nasci com um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Quando Lameque, então, se a gente olha em Gênesis 5, 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E aí esse filho é Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. Mais adiante fala que o Senhor amaldiçoou, mas a gente entende que na velha aliança é um sentido de causalidade. Tudo era remetido ao Senhor. Então todos os feitos, tudo que era feito, que ocorria, até o homem está falhando. É eu que estou utilizando de forma. Então era remetido a Deus. Só que quando a gente entende isso e a gente coloca lá, e em Salmos fala: os teus dias foram contados. Percebemos que nós temos uma missão, que nós temos um propósito nessa terra. E que ainda que pela justificativa humana diga que você foi um erro, que não foi projetado, que não foi pensado, a Bíblia fala lá em Salmos que os seus dias o Senhor me viu ainda em substância informe. E gerou todo o meu corpo e contou os meus dias, ainda que nem havia, eu nem existia. O Senhor já contou. Isso dá um adendo assim para a gente abrir um parênteses sobre a legalização do aborto. Se o Senhor tem um propósito sobre um feto, substância informe, nós devemos levantar essa bandeira de ser contra. Há um propósito.
E o que eu quero entrar aqui, voltando ao assunto, é que todos nós somos comissionados a sermos respostas e trazer solução. A sua família tem um fim proveitoso de trazer uma resposta e uma solução para essa terra. Comece a pensar aí, qual é a missão da sua família? Como é que você está treinando os seus filhos para isso, para essa missão? Porque Lameque, ele já foi intencional, ele disse, esse filho que eu estou gerando certamente irá consolar, irá trazer descanso, irá trazer consolo para essa geração. A sua família precisa trazer consolo para essa geração. A sua vida precisa trazer consolo para essa geração. E abrindo também um outro parênteses, entendendo sobre a intencionalidade de Lameque, ao gerar Noé, precisamos entender que é de Deus ter filhos. Filhos, herança do Senhor, aquele que ele entregou como uma continuidade geracional. O que Noé fez, continuou os feitos do que Deus já tinha começado na vida de Lameque. Percebe que os pais correm, mas os filhos vão mais longe do que os pais. Porque os filhos estão tocando em uma geração que os pais não puderam tocar. E os seus netos, você já começa a orar pelos seus netos, porque os seus netos alcançarão muito mais longe que os seus filhos. Por quê? Porque está sendo contínuo. O que o Senhor começou na sua vida, o que o Senhor começou na sua família, na sua casa, vai se perpetuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Agora só continua quem tem certeza da missão. Seus filhos vão continuar a sua missão que o Senhor começou em você. E mais adiante em Gênesis, vocês estão comigo? De manhã ainda vai demorando, né, para pegar o embalo? Em Gênesis 6, a partir do 8, quando então é trazido acerca do dilúvio, lá no 6, versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Em uma geração corrompida, Noé, que teve um pai intencional, que treinou e que gerou, imagina o Lameque gerando isso no coração de Noé. Meu filho, você é resposta. Meu filho, eu orei por você. Eu investi, eu empregava a palavra de Deus, os feitos do Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor pode fazer na sua vida. E você vai muito longe. Você é um campeão. Você vai vencer, você vai romper. Começou a enxertar a palavra no coração de Noé. E lá em Gênesis 6:8 fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Foi por acaso? Houve alguém que antecedeu ele. E ele estava correndo uma carreira em que pessoas deram as primeiras passadas. Uau! Muito bom, né? E com isso, o que é que eu quero trazer também? Nós estamos vivendo em dias desafiadores. E nós precisamos mais do que nunca ter uma família com bases sólidas, fundamentadas na palavra. Para que em qualquer esfera, queridos, nós não ficaremos no nosso fechamento em 4 paredes. Nós iremos por todo mundo, essa palavra irá ecoar por todo mundo. Mas em qualquer esfera
que o Senhor faça como Noé. Eu achei graça. E então agora eu vou contar um segredo. Interessante que quando o Senhor, nessa passagem 6:8, fala Noé achou graça, logo após, Deus começa a falar: eu me arrependo de ter feito a humanidade. Porém, Ele compartilha isso com um homem. Compartilha com um homem, Noé. Certamente o Senhor revelará os seus segredos aos servos, os profetas. Eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto eu tenho conhecido do meu Pai, eu tenho feito, eu tenho falado para vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, vocês são partes dessa família, então eu vou te dar o Espírito Santo. Percebe que o Senhor em todo o tempo está contando com o homem, está contando segredos para o homem, mas o homem precisa estar atento a esses segredos. Por quê? Porque na sua família o Senhor achou graça. E então Ele vai contar um segredo. Vai dizer assim: eu estou querendo fazer algo e eu quero você como participante dessa empreitada. Eu quero os seus filhos como participante dessa empreitada. Eu já formei, eu já contei os seus pensamentos, os seus dias, mas eu quero compartilhar com você. Está disposto? Quer isso? Vocês querem? Vocês estão gerando essa expectativa nos seus filhos? Os seus filhos também querem isso? O Senhor compartilha um segredo. Quantos segredos o Senhor tem compartilhado com vocês? Quantos sonhos? Quantos projetos? Inúmeros, né? Mas o Senhor me levou também a uma parte. Quando o Senhor compartilha um segredo, faz Noé participante daquele projeto, daquela empreitada. E queridos, eu achei isso interessante. Precisa empregar força. Noé constrói a arca. Foi com uma palavra, mas também foi com uma ação. A fé tem ação correspondente. Isso aí é básico dos verbianos, né? Todo mundo está treinado, tá? Tinindo quanto a isso. A fé tem uma ação correspondente. Se a fé tem uma ação correspondente, Deus conta um segredo para você e espera que você... Então não é se Deus quiser, quando Deus quiser. Precisa haver um movimento. Ainda que eu não entenda as passadas, ainda que eu não entenda para que lado ir, eu preciso estar ligado e conectado e interessado a descobrir isso. Então eu oro em outras línguas, então eu me percebo nos sinais. Para o quê? Porque o Senhor contou um segredo para mim e eu tenho uma missão e eu vou empregar força, eu vou resistir, eu vou até o fim, eu vou estar convicta da missão que o Senhor me entregou. O pastor falou uma vez isso, né? Que o pastor Raimundo passou uma missão para ele e depois que ele concluiu, missão dada é missão? Será que a gente pode falar isso com os projetos do que o Senhor tem compartilhado para a gente? Missão cumprida? Por quê? Porque eu imagino como a nação estava corrompida. Noé foi o único que achou graça. Eu imagino, queridos, que havia tamanha oposição do lado de fora, mas também do lado de dentro. As pessoas diziam: você é um alienado. Como assim? A terra vai ser destruída. Como assim? Você está louco.
Mas ele tinha uma convicção que a cada prego, a cada martelada, junto com a família, percebe que ele construiu a arca junto com a família? Então você não é carreira solo? Houve uma construção em família. O Senhor compartilhou o segredo para Noé e Noé puxa a família dentro disso. E então ele emprega força. Por quê? A Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós achamos que porque o Senhor nos contou o segredo, nós estamos blindados de qualquer desafio ou de qualquer contra-ataque do nosso inimigo. Não. Deus te contou o segredo, Deus te deu a força. Você tem dentro de você o poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Senhor fala, o Paulo fala sobre espírito de sabedoria e revelação. Paulo fala sobre palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Paulo fala de discernimento. Então você tem todas as ferramentas necessárias para cumprir a sua missão. Inclusive sobre a renovação da vossa mente. Todas as vezes que a mente diz o oposto, diz: esse menino não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito, a renovação da sua mente vai dizer o quê? O oposto. Todas as vezes que você fala assim, tá tudo indo de mal a pior, Joel até citou isso no louvor, a renovação do vosso entendimento vai o quê? Vai empregar uma força e vai dizer: não, eu não cedo às circunstâncias, eu não cedo a este momento, a minha vida não está pautada em sentimento, a minha vida está pautada em uma fé que crê sobre as circunstâncias. Eu estou gritando, né? É para acordar. Até eu me ouvi alto, eu disse: misericórdia. Está pautada em fé. Então, há um projeto, há uma missão. Mas precisa de uma conduta, um comportamento para com isso, para aquilo que você recebeu. Isso partilhado em família. E há também uma resistência a toda oposição. Porque para todo projeto, queridos, vai ter desafios. O projeto de família vai ter desafios. Criação de filhos vai ter desafios. Aleluia! Vocês estão comigo? Quando a gente pensa no quesito arca, é como uma proteção, né? E eu achei interessante porque quem entra na arca é só Noé? Noé entra com quem? Sim, os filhos, a esposa, e quem entra mais? Olha, percebe que tem gente que usufrui da aliança, da missão que você começou? As noras nem estavam contadas, mas elas entraram. Tem parente que entrou. Por quê? Porque você tem uma aliança com o Senhor. Entrou na arca, entrou no lugar de proteção. Quando nós nascemos de novo, nós oramos muito pelas outras pessoas, mas oramos também intensamente pela família, né? Porque a gente está na arca protegido, mas a gente quer que todo mundo entre, a bicharada toda entre. A gente não quer ninguém do lado de fora. Noé estava o tempo todo pregando, falando assim: ó, vai vir um juízo de Deus. Eu quero que você entre, eu não quero só a minha família, eu quero que mais pessoas entrem. E você começa a ser gerado numa oração intercessória, né? Quantos livramentos, quanta transformação, libertação, cura. Porque você está debaixo de uma aliança e pessoas usufruem disso. Muito bom. Mas outra coisa mais interessante, dentro da aliança você é protegido.
lá em Gênesis 7:18. Vamos mais adiante. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, e a arca, porém, vogava sobre as águas. Percebe? Predominaram as águas, mas a arca estava onde? Por cima. Tem a música Velozmente fala: eu vou dançar antes de ver. Percebe? Você está por cima. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Não é porque as lutas, as oposições pararam, mas porque você está por cima. Prevaleceram as águas, porém a arca vogava. Lugar de proteção. Vocês estão entendendo? Vamos para Mateus 24:37. Até o 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou pincelar, não vou me ater a essa parte escatológica, mas o Senhor me conduziu aí um pouco para isso, tá certo? Quando nós estávamos falando de Noé, lá em Mateus 24, do 37 ao 39, faz um paralelo da vinda do Senhor como nos dias de Noé, entendendo que a vinda do Senhor será um evento iminente. O que é iminente? Um evento que pode acontecer a qualquer momento. E nós estamos dentro dessa aliança, nós estamos orando por outros que estão dentro da aliança e para que outros entrem dentro dessa aliança, porque assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, faziam tudo, e Noé sempre falando, e não acreditaram até que nós estamos falando o tempo todo que o Senhor virá. Estamos compartilhando isso com a família de Cristo, com a nossa família também, que o Senhor virá. E alguns dizem: ah, mas já falaram. Isso já foi falado há muito tempo. E então, mas se recorda que é um evento iminente? A qualquer momento. Por isso nós estamos protegendo, orando, para que mais pessoas entrem dentro dessa arca. Porque aqueles que estão aliançados estarão longe do juízo que virá. Vamos para 1 Tessalonicenses 5. Do 1 ao 9. Que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos... Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E eu disse, Senhor, mas como assim isso para a família? Mas vamos chegar num bom lugar. O viver em família é partilhar segredos, percebe? E esse é um dos segredos. Que a nossa pátria não é aqui. Não é a pátria amada Brasil. É, por enquanto. Mas a nossa pátria amada é nos céus. Então, esse segredo precisa ser protegido e precisa ser relembrado todos os tempos. Por quê? Quando lá na carta dos Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, Paulo fala, nós somos do dia, então não durmamos como os demais. Sejamos, pois, vigilantes e sóbrios. Se é vigilantes e sóbrios, então você precisa estar atento, não é? Ou não? Você precisa vigiar, é? Mas só sua vida? Você não dá para ser canal para vigiar por outros que talvez possam estar perdendo essa esperança? E que talvez isso esteja dentro da sua família? Porém, fala aqui, porém Deus não nos destinou para a ira. E isso que eu quero frisar. Nesses tempos precisaremos sermos famílias mais vigilantes. Nós temos um Deus criativo e nós temos um inimigo que replica coisas. E que distorce isso. Nós estamos vivendo em uma era da distorção. Tudo é relativo. Tudo é questionável. Não há mais bases sólidas. Por quê? Tudo é questionável. Porém, na carta fala, não durmamos. Olho aberto, mas os olhos espirituais muito mais. Porque quando Jesus veio à terra, Jesus fala assim, eu zelei por todos, apenas o filho da perdição que ficou perdido. Mas todos que o Senhor contou para mim, aqui está sendo entregue, todos os discípulos. Será que podemos naquele grande dia falar isso? Todos que o Senhor trouxe à minha mão, os meus filhos, minha família, minha parentela, todos que tiveram contato comigo, aqueles que eram de outra família, mas que o Senhor permitiu, nenhum se perdeu. Por quê? Porque nós estamos vigilantes. Nós estamos vigilantes. Vamos para 2 Pedro. Já estou me aproximando do final. Já. 10:05, né? 2 Pedro 3, do 1 ao 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador,
ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias... Vocês estão comigo? Estão olhando no telão, né? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha! E Pedro fala que nos últimos dias vão acontecer. Nessa carta fala o quê? Tendo a vossa mente esclarecida. Por quê? Nos últimos dias virão pessoas para dizer assim: oxi, cadê essa promessa que de hoje que disse que viria e não veio? Escarnecedores com seus escárnios. E por que nos atentarmos a isso? Queridos, nós estamos numa era digital. Internet virou terra de índio, de ninguém. Não tem leis sólidas que rejam, né? Sobre as informações que são passadas. E precisamos utilizar ela de forma muito sábia. Porém, nós estamos sendo bombardeados com diversas informações. E precisamos não dormir como os demais e ser sóbrios para o quê? Para não ser esses escarnecedores com escárnios. Para não deixar a incredulidade entrar no nosso coração. O descrédito da própria família, o descrédito da nossa própria parentela. Por quê? Porque o mundo está vivendo nas suas paixões. É 8 ou 80. Não tem nenhuma dízima periódica. 8, não. Percebe? É uma coisa ou outra. Ou você quer, meu irmão, ou você não quer. Estão então duvidando da volta do Senhor. Cadê a promessa? Precisamos ser zelosos, porque eu tenho visto isso invadir muitas casas de crentes com essa nova geração, por conta desse acesso a algumas informações. A incredulidade entrando. Porém, você está muito sóbrio e muito vigilante quanto a isso. Você sabe o segredo que o Senhor contou para você. Você sabe. Você não vive pela vista, mas você olha à frente. Você sabe o que o Senhor tem na vida dos seus filhos. Você sabe o que o Senhor tem na vida da sua casa, da sua família. Então, você está protegendo esse segredo e andando convicto em cima disso. Então, não duvidando. Para naquele dia entregar tudo isso ao Senhor. Dizer: Senhor, eu corri a carreira. Eu combati o bom combate. E eu guardei a fé. Eu não duvidei. Em Hebreus 10, vamos lá. Do 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão, grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não... Todavia o meu justo viverá pela... E se retroceder nele, não se comprais. Nós, porém, somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Aleluia!
não abandoneis a vossa confiança. Relembre em todo tempo a sua missão. Confiança nisso, naquele que te chamou. Porque vai ter galardão, gente. Tem galardão. Ainda que os seus braços cansem, ainda que os sentimentos comecem a se esgotar, há galardão. Não abandone a confiança, não abandone a confiança, não abandone a confiança, não abandone essa confiança. Ela tem, não é um galardão, não, um grande galardão. Grande! E nós temos convicção e nós temos certeza disso, que o Senhor é um Deus que sabe dar presentes. O Senhor é um Deus que sabe surpreender. O Senhor é um Deus que sabe. Isso a gente não tem dúvida, né? Verbianos? Isso a gente não tem dúvida. Que ela tem que temos grande galardão. Porém, tem uma responsabilidade sua. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Necessidade de continuar crendo, continuar confiante, continuar perseverando, para que, havendo a vontade de Deus, percebe que Ele faz uma distinção? Perseverança no quê? Não é nos seus feitos, no que você acha, não. Na vontade de Deus, vocês alcancem a promessa, gente. Há livramento dentro da aliança, há livramento, há proteção, há mantimento, há recursos, há cura, há renovo, há força. O que é que você precisa? O que é que sua mente aí pensa? Tem isso? Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos por um breve momento nessa pátria, mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente pela pátria celestial. Nós aguardamos ansiosamente pela tua vinda, ó Deus. Iremos com a nossa família. Para encerrar, Efésios 5. A partir do 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua, e se tornarão os dois uma só carne. Vamos dar ênfase agora no 32. Grande é este mistério, mas eu
me refiro a Cristo e a igreja. Em Efésios, traz uma correlação entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Eita, mulher! E a mulher. Só que no 32, interessante quando fala, grande é este mistério, porém eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Cristo amou e por ela se entregou. Maridos, amem as suas esposas. Sejam submissas, se unam, né? Eis pois que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Dentro da aliança nos tornamos um com o Senhor. E Ele tem partilhado esses segredos. Tem hora que Joel para, eu acho que é porque eu estou falando alguma coisa. Fica aquele suspense, todo mundo com o olho esbugalhado, o Joel está parando. Eu disse, vixe. Eu olho até para o lado, estou falando de escatologia, Joel subiu. Oxi, eu aqui tá nada. Do nada para o teclado. Brincadeiras à parte. Deus está nos chamando para muito mais estarmos conectados a essa fonte. No 33 fala, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, olha esse final, e a esposa respeite ao marido. E eu vou dar um ênfase nesse respeite, segura. No grego, respeite é phobel, que fala pôr em fuga, pelo terror, pôr em fuga, fugir. Mas tem um significado interessante, ter medo de fazer algo. Quando fala a esposa respeite ao marido, e lembra-se que está sendo correlacionado a Cristo e a igreja, nós precisamos respeitar tanto de ter medo de fazer algo que comprometa essa aliança com o Senhor. Nós precisamos ter tamanho zelo para que nada comprometa essa aliança. A esposa respeite ao marido. A igreja respeita, tem medo de fazer qualquer coisa que comprometa a aliança com o noivo, com o Senhor. Uau! Percebe? Nós precisamos ser tomados por esse zelo de fazer qualquer passo, de dar qualquer passo ou fazer qualquer coisa que comprometa essa aliança. E por quê? Isso sempre vai respingar em outras pessoas. Quando você se cala, pessoas deixam de ouvir. Quando você deixa de fazer, pessoas deixam de receber. A sua missão, percebe? A sua carreira, as suas pisadas, está preparando caminhos para outros. Os seus feitos estão sendo conteúdos que instrumentalizam os seus filhos a irem mais longe. Por quê? Porque quando chegar no neto, bisneto, eles saberão o que você fez. O que você fez. Por quê? Porque você respeitou, teve medo, teve zelo por essa aliança. E você sustentou ela até o fim. Nós não abandonamos a esperança, não abandonamos a confiança. Nós somos vigilantes, nós somos sóbrios. Está ali na retaguarda. Nada passa. As informações desse mundo não passam.
Os escárnios, os escarnecedores não passam, porque você está firme nessa confiança, porque aquele que te chamou, aquele que falou, aquele que te comissionou, é Ele. Se coloque de pé. Eu tenho dificuldade com o tema, eu até coloquei, nem falei, preservando a família até a vinda do Senhor. Isso a gente aprende no rema, mas eu... Feche seus olhos, ou então fique livre, você está em um ambiente com seu pai. Gostaria de chamar o louvor. Vamos nos mover em oração nesse momento. Comece a orar. Comece a clamar. Comece a clamar pela sua família. Comece a clamar pelos seus filhos. Comece a declarar já a carreira que eles irão correr. Pela carreira dos seus netos, dos seus bisnetos, até a vinda do Senhor. Se o Senhor não vier hoje, se o Senhor não vier no meu tempo, Ele ainda assim virá. E os meus filhos irão continuar confiantes e perseverando nessa promessa. Oh, estamos nesse ambiente, é um ambiente também de ajustes. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, ajusta aquilo que tem para ser ajustado. Ajusta. Vamos lá. Vamos ser mais intensos, vamos ser mais intensos, vamos ser mais intensos. A nossa casa é uma casa de resposta. A nossa casa é uma casa de solução para esta geração. A nossa casa, os nossos filhos, herança do Senhor. Eles não irão se perder. Eles não irão se perder. Os meus netos não irão se perder. Oh, a minha casa será uma casa de um ambiente profético. Filhos que amam o Senhor. Ensina a tratar nossa família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Fica minha casa para o teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. Em Salmos 45:4, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus feitos poderosos. Nós somos uma geração, Pai, que nós estamos contando a outras gerações os teus feitos. E eles perpetuarão isso, anunciarão os feitos poderosos. Oh, Tu és uma verdade inquestionável. Tu és uma verdade inquestionável. Tu és uma verdade absoluta. Tu és Deus. Tu és Pai. Tu és bondoso. Oh! Alce a tua voz, aumente a sua voz. Oh, ore não só pela sua família, mas ore pela família de outros. Oh!
aqueles que estão dentro da aliança, mas aqueles que estão fora da aliança também. Estamos gerando pastores, estamos gerando esposas, estamos gerando maridos, estamos gerando filhos. Vamos orar um pouco em outras línguas. Agora vamos empregar intensidade. Rai cantorobo yeke, ramayandorobo. Ora yederebeya cantoroya. Rayandoroboboyeke, Ramamayandoroboboya, Reike terebeyandarababaya, Roikandorobo, Royandoroboyeke, Royandoroboye, Raike terebeyandarababaya. Aumente a sua voz, aumente a sua voz. Oh, deixe ecoar. Rayandoroboyeke, Rabayandaramamaye, Royandoroboboyo, Contoroboyaka, Rayandarababaye, Reyandorobo, Royandarababa, Raike, Reyandarababaya, Roicantorobo, Roye. Yeah.